verdade, eu sou igual ao meu filho. Meu filho, depois do leite, a primeira coisa que ele experimentou foi uma laranja. E eu também fiz isso. Depois do leite foi a laranja. Meu bisavô conseguiu juntar um dinheiro na época e comprou essa propriedade que a gente está hoje. Mas meu pai e meu tio nasceram aqui nessa propriedade, aqui do lado, numa casa. E de lá para cá, na década de 1970, eles ingressaram na citricultura. Meu avô, 2 filhos, né? Aí meu avô perguntou para um filho: você quer estudar ou você quer trabalhar? Um falou que queria trabalhar, o outro falou que queria estudar. Mas aí meu avô falou assim: você vai estudar, mas você vai trabalhar também. e, aí, e aí meu pai foi trabalhar e o meu tio foi trabalhar e estudar. Aí meu pai e meu tio ficaram sócios aqui de algumas propriedades. E meu pai veio a falecer em 2012. E aí ficou para mim e para o meu irmão continuar essa trajetória. O clima da nossa região, assim como todo lugar, vem mudando muito, né? Hoje, como é que funciona hoje? Você tem de novembro a março, praticamente, bastante chuva. Porém, não é uma regra. Às vezes isso falha. E a gente supre essa variação com irrigação. Então a gente, por exemplo, chega num período de setembro, outubro, que é muito calor, muito quente. Se você não tiver uma irrigação que você conseguiu induzir uma florada lá atrás, você vai pegar aquele período crítico com um chumbinho muito pequeno aqui na frente, com muito calor de 40 graus, às vezes 45 até, na nossa região. E aí cai tudo. Então a gente trabalha puxando a florada lá atrás. Chega agora em outubro, que faz muito calor, setembro, que faz muito calor, a laranja já está num tamanho que ela não tem mais perigo de cair. Ou a probabilidade dela cair é menor do que seria se fosse diferente. Se a gente não tivesse irrigação aqui, a gente não teria condições de ter uma produtividade boa. A história da irrigação na citricultura se confunde um pouco com a ocorrência da morte súbita, né? Foi ali em 1999, 2000 a constatação da ocorrência da morte súbita, uma doença associada com o porta-enxerto. Então, numa região em que o déficit hídrico é relevante para a produção de citros. Então, vindo a necessidade de substituir o porta-enxerto de limão-cravo por outros porta-enxertos como o citromelo swingo mais suscetíveis à seca, veio então-se a necessidade da gente aplicar a água de irrigação para suplementar a necessidade daquele novo pomar. Eu lembro uma vez que eu fui com meu pai e um ex-funcionário nosso buscar uma irrigação lá em Cordeirópolis. E a gente trouxe dois carrinhos lá que nem era rolão, sabe? Era bem antigo, você esticava um cabo de aço e a turbina fazia ele enrolando esse cabo de aço e o canhão já ia andando. Aí depois a gente colocou o canhão mesmo, né, o aspersão, que é aquele rolão que ele vem com a mangueira enrolando e tal. E depois a gente veio mudando para micro e depois para gotejo. Que quando você estabelece um microaspersor planta a planta, as operações mecanizadas tendem a tombar aquele microaspersor, a manutenção deles é mais difícil. Então, ao final, computando todos esses fatores, a eficiência do sistema por microaspersão se torna um pouco mais baixa pela dificuldade de manter um bom sistema funcionando. Então nós saímos basicamente do alto volume e pulamos aí para o baixo volume via o gotejo. O agronegócio usa muita água, usa bastante água. Os dados sempre são que a água utilizada pelo agronegócio consiste em 70% da água total. Mas, por outro lado, o agronegócio brasileiro tem se preocupado muito com a questão da sustentabilidade e com os usos da água. Sistemas de irrigação mais eficientes, reuso de água, né? Você articula a irrigação com fertilização, por exemplo. Então tem havido uma preocupação grande
tem havido um desenvolvimento tecnológico, por exemplo, irrigação por gotejamento, outro processo importante, porque economiza muita água. Então tem havido uma evolução tecnológica nessa questão bastante importante. O gotejo, além de você precisar de menos energia para mover aquela água que você está colocando ali, você joga ela localizada. Então, por exemplo, imagina um canhão soltando água em cima das plantas. Vai cair água em cima das plantas, vai cair água perto da planta e vai cair água no meio da rua, onde não tem raiz às vezes, ou tem pouca. E você soltando água localizada, você também pode fazer uma fértil irrigação com isso. Isso é uma laranja, a citricultura é uma paixão, né? Ela começa lá atrás e você vem desde a hora que você coloca um pé de laranja no chão, a hora que você vê ele lá grande, formado, bonito, florando, aquilo lá te apaixona. Você fica louco por aquilo. Então, eu acho que quem nasce e quem cresce nesse mundo não sai mais. É difícil de sair. Porque cria uma paixão, é uma coisa apaixonante.